nós chamamos do radar regulatório. A KPMG tem uma solução, que é precisamente o Regulatory Horizon. Como é que as empresas acedem à informação? Há alguma forma de ter tudo sistematizado? Como é que pesquisam aquilo que lhes interessa, que lhes impacta a elas mesmas? É um desafio tremendo nas empresas. Se formos uma empresa que não sabe o que é que se passa no mercado regulatório, para onde é que ela deve começar? Vemos que há ainda um caminho que depois as pessoas têm que fazer nas empresas, ou seja, há um caminho a adaptar. Muito bem-vindos a mais um videocast ESG+, um programa onde abordamos os princípios ESG nos seus temas e desafios, trazendo uma visão muito pragmática sobre as oportunidades e responsabilidades para as organizações. Hoje está presente connosco o João Torres, diretor de ESG na KPMG Portugal. João, hoje vamos abordar os temas de reporte e incentivos. Muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Pedro. Para falarmos deste tema de reporte e incentivos, eu começava com uma pergunta muito simples, que é: quais os aspectos regulatórios, porque isto ESG está muito em cima da regulação, dos desafios regulatórios que existem, quais os aspectos regulatórios que o ESG trouxe e quais são as empresas que têm que estar mais atentas a isso? Eu acho que hoje em dia podemos falar de uma avalanche de regulação. É um desafio tremendo nas empresas. Esta regulação acaba por impactar as empresas nas mais diversas vertentes. As empresas estão atentas à regulação que impacta nas operações diretamente. Estamos a falar hoje de obrigações relacionadas com o reporte, por exemplo, de resíduos, reportes MIR. Estamos a falar de questões relacionadas com o eco-labeling, ou seja, adaptação dos produtos, avaliação dos produtos, ao mesmo tempo que falamos de obrigações que surgem ao nível do reporte, entidades que vão ter que cumprir com obrigações agora muito bem definidas, muito exigentes. Ao mesmo tempo também falamos de obrigações legais relacionadas com fiscalidade. Temos hoje em dia o tema das licenças de CO2 a impactar agora mais setores. Temos temas de CBAM, temos diretivas, falamos muito da diretiva de due diligence, mas a verdade é que há aqui uma série de legislação, é o DR, é o BAT, eu diria que depende muito do setor. Há hoje implicações viradas para setores que são considerados prioritários para atingirmos objetivos comuns, mas o desafio de cumprir com tudo isto, eu diria que nestes 2-3 anos que estamos agora a viver, há o concretizar de uma série de legislações que foram sendo preparadas, mas que hoje em dia estão agora a necessitar de implementação. Isto tudo ao mesmo tempo que, mesmo não sendo de uma perspectiva legal, as organizações estão a ter que dar resposta a exigências de mercado, a exigências dos clientes, que hoje dizem: ok, para continuar a ser meu fornecedor, a vossa organização tem que tanta coisa, ter um EcoVadis, ter um rating mínimo em determinados critérios de avaliação, ou ter que, por exemplo, definir objetivos claros alinhados com a sua estratégia. Falamos muito de Science-Based Targets, mas cada vez mais outras perspectivas mais ligadas à parte social, mais à parte do governance. Portanto, eu diria, há um ecossistema montado e o que estamos a ver e a trabalhar com as organizações é criar as condições para que os processos não sejam incrementais, mas que tudo isto entre no dia-a-dia e que, dentro do possível, seja business as usual para João, as organizações. havendo esta avalanche, literalmente, de aspectos regulatórios, como é que as empresas acedem à informação? Há alguma forma de ter tudo sistematizado? Como é que pesquisam aquilo que lhes interessa, que lhes impacta a elas mesmas? Ou está tudo muito ainda disperso? É preciso mesmo um trabalho de investigação, suportarem-se em parceiros que os ajudem? Se formos uma empresa que não sabe o que é que se passa no mercado regulatório, por onde é que ela deve começar? Esse é um tema importante, nós chamamos do radar regulatório. A KPMG tem uma solução que é precisamente o Regulatory Horizon. Há outras soluções, mas cada vez mais as empresas estão a adotar sistemas, workflows. Existem várias soluções, por vezes recomendamos algumas de mercado. Elas existem muito por temáticas, por exemplo, no tema da higiene e segurança, condições de trabalho. Há já muitas coisas que estão no mercado, que basicamente
alertam as empresas, permitem documentar a análise que a empresa faz, se são aplicáveis, se não são, e dar origem a um programa de implementação. O fazer isto manualmente, no fundo, estar atento a todos os decretos, todas as publicações, ao Jornal da União Europeia, hoje em dia está a ser difícil. Sim. Muito bem. Este cumprimento que é exigido, existe também um reporte. O que é necessário produzir, implementar? O que é preciso fazer? Conhecendo a legislação, percebendo aquilo que é necessário cumprir, o que é preciso para reportar? O que é que se tem que reportar? De que forma? O que é que as empresas precisam de saber também nesse aspecto? Muitas vezes costumo dizer que as regras que surgiram para reportar, elas em si não definem a obrigação a montante, mas no fundo obrigam a que a entidade mostre ao mercado e torne público e de uma forma muito acessível aquilo que está a fazer para dar cumprimento. Eu diria que estes processos, um dos primeiros erros e que por vezes observamos é pensar que o reporte é um conjunto de KPIs e costumo dizer, não desvalorizando o processo de recolha de informação e a verdade é que ele é tão mais complexo quanto disperso for um determinado grupo. Se estivermos a trabalhar com geografias diferentes, setores diferentes, complica, mas quando as entidades entram no processo de implementação e estas normas para reportes estão assim montadas, as grandes questões surgem quando este framework está montado da seguinte forma: ok, eu vou fazer uma análise do que é importante, a chamada análise de dupla materialidade, mas depois eu vou ter que dar resposta como é que a minha organização está montada para cumprir determinado objetivo, portanto, desde logo traçar objetivos, mas reportar onde é que está o ponto mais alto da minha organização que é responsável, como é que, por exemplo, tudo que são remunerações variáveis, sistemas de avaliação das pessoas refletem a importância desses objetivos, descrever agora com algum detalhe e não de uma forma mais vaga, como é que eu vou atingir, ou seja, não se pretende já que qualquer entidade diga que vai ser net zero, quando muitas vezes não é cientificamente possível naqueles prazos, e portanto a entidade vai ter que mostrar as suas políticas, as suas ações e os seus objetivos. Os KPIs surgem aqui no final da linha e no fundo são uma maneira de medir o progresso, portanto um grande tema para a implementação, mais do que criar ferramentas de recolha, elas podem ser, há clientes que nos pedem de uma forma mais suportada num sistema, numa forma mais em ferramentas de uso comum, mas a grande questão vai estar, antes de chegarmos aos KPIs, dar cumprimento e reportar, porque esse reporte é obrigatório, a um conjunto de requisitos grandes. Agora, sem dúvida, alguns desafios no reporte são claros. Nós vivíamos num ambiente de reporte mais voluntário, mais flexível. As entidades muitas vezes reportavam, por exemplo, as que são baseadas em Portugal, as suas operações cá e não tão bem controlavam outras geografias. Hoje vamos ter um reporte que é exigente, que tem, para o bem e para o mal, definições claras, mas eu diria que o segredo é precisamente a implementação e termos um processo bem montado. João, recentemente foste também protagonista de uma campanha da KPMG e ESG em que dizemos que é muito mais do que métricas, é usá-las para provocar mudanças e a transformação. As empresas têm vindo a alterar o seu modelo de organização e de governo em função desta transformação necessária? Claramente, têm vindo a transformar, mas eu diria que é o tema do momento, ou seja, quando falamos com os clientes, e não estamos a falar numa vaga de clientes que estão a pensar isto pela primeira vez, ou seja, mesmo as grandes entidades e que têm uma agenda de sustentabilidade há 20 anos, há 30 anos, estão hoje a repensar o seu modelo de governo para dar resposta a estes novos requisitos e a estas exigências. Nós vimos a sustentabilidade nasceu dependendo da organização em diferentes pontos. Tinha a ver com uma visão inicial. Não poucas entidades fizeram nascer o ESG no marketing, outras no departamento jurídico, não legal, ou seja, tinha a ver com a perspectiva ou áreas de qualidade. Portanto, dependendo da visão que a organização tinha, normalmente fez nascer a área de sustentabilidade dentro de uma área já existente. Depois, a seguir, começamos a ver a autonomização do tema da sustentabilidade, a níveis mais ou menos sofisticados,
cada vez mais se fala do Chief Sustainability Officer, mas qual é o paradigma hoje? O paradigma hoje é a constatação que esta separação, ou seja, isto é tratado ali por um grupo que está num silo bastante fechado, não resulta. Portanto, hoje, e beneficiamos da realidade, ou seja, quando eu dizia que hoje as pessoas das operações sentem a necessidade e têm o pedido de apoio em primeira linha, isto é uma alavanca, ou seja, este tema do reporte, de facto, é impulsionador e é assim que pretende ser. Mas concretiza-se numa consequência que é necessário integrar as áreas, ou seja, isto já não é possível num departamento estanque. Ao mesmo tempo, em termos de modelo de governo, por exemplo, surgem muito, hoje em dia, os comitês de sustentabilidade, ou seja, uma forma de juntar as áreas num determinado fórum para que seja possível endereçar temas que não são ou seja, se calhar uma necessidade surge num departamento comercial, seja ele B2B ou B2C, porque o cliente é que está a pedir, mas depois claramente aquele departamento não tem É o mais know-how transversal que e não isso. consegue resolver e então vai ter que haver uma comunicação. Uma tendência também atual, esses comitês muitas vezes estão a receber pessoas externas, que é um fenómeno que eu acho que é interessante, ou seja, trazer visões externas, muitas vezes até da academia, ou seja, há aqui um pedido crescente de cooperação. De um lado, nós como consultores, aqui para dar uma componente mais técnica, mas também em mistura com a academia para trazer alguma componente Eu inovadora. ia exatamente falar nisso, que é com estes temas todos tão novos e urgentes e a pressão que é feita, se as empresas estão capacitadas internamente, se necessitam de ir buscar fora, se conseguem capacitar, usando os recursos que têm internamente, se conseguem criar mais literacia nestes temas e elas próprias serem autónomas no desenvolvimento daquilo que é necessário, ou se podem ir buscar fora, onde é que se podem apoiar em termos, sobretudo, de capacitação e conhecimento para ajudar a resolver estes temas. Nós vemos que há aqui um espaço de adaptação ainda por fazer das universidades e dos cursos. Se calhar já vemos muitos programas executivos, lá está para o Chief Sustainability Officer, mas há aqui um caminho de adaptação das formações de base, ou seja, há aqui obviamente muitos cursos, muitos mestrados que preparam para temas específicos, uma engenharia do ambiente, mas a verdade é que vemos que há ainda um caminho que depois as pessoas têm que fazer nas empresas, ou seja, é bom contar e nós também sentimos isso no nosso recrutamento, na verdade, que há aqui, obviamente, skills que existem e que são necessárias, mas que ainda não estão formatadas, se calhar, da melhor forma para dar resposta a estes requisitos e, sobretudo, à interligação destes requisitos. Portanto, eu diria, há um caminho a adaptar a formação de base, há depois, obviamente, uma formação mais à frente, e nós temos também cá para a PMGF ainda a fazer muitas formações específicas e com temas de sustentabilidade, em face também dessa necessidade. Por vezes fazemos há com vários clientes... níveis de necessidade de atenção aos temas. Pode haver uma necessidade de uma perspectiva mais generalista de quem tem que gerir o tema dentro das organizações, mas há quem vá pôr efetivamente a mão na massa e precisa de uma formação mais específica e mais in-depth do tema, certo? Certo, e é um desafio grande, lá está, a formação se calhar cada vez tem que ser mais modular e adaptada, porque uma vez mais, falava há pouco dos setores, das realidades, e o one size fits all já não é fácil. Certo, se calhar quem está a fazer a parte de report ou tem que gerir a parte do report pode não ter a necessidade mesmo, a capacidade e conhecimento de quem está a fazer uma transformação, mitigação de riscos climáticos ou estratégia per si, portanto exige aqui formatos diferentes de conhecimento. Sem dúvida, isso é a tal discussão do modelo de governo. Hoje, com a densidade que o reporte está a surgir, nós quase vemos algum empurrar dentro das organizações. Porquê? Porque as áreas da sustentabilidade, e dizem-nos, e nós percebemos que queremos focar de facto na ação, na estratégia, e eu agora vou ter aqui isto de compliance e eu não percebo nada de reporte, isto tem que ir para a área financeira. E do lado da área financeira, ok, mas isto são temas que a minha equipa não percebe. E, portanto, isso está a ser, ou, por exemplo, outras áreas da auditoria interna, de risco, etc., e que nos dizem, ok, agora estão-me a dizer que eu vou também ter que atuar sobre esta dimensão. Ou seja, temos várias áreas que tradicionalmente são owners de processo, ou de risco, ou de reporte,
e que agora, de repente, dizem, não, mas isto é sustentabilidade, tem que ficar nesta equipe. Mais. E isto não está resolvido. Isto é um Muito diálogo bem. ainda em João, curso. que instrumentos é que as empresas têm à disposição para lidar com isto tudo? Onde é que se podem apoiar? Como é que podem capturar investimento? Não é só colocar-lhes os desafios regulatórios, é vamos dar uma ajuda e existem oportunidades de apoio e de se socorrerem de instrumentos que as ajudem a fazer esta jornada. Sim, ao nível da União Europeia, mas não é diferente noutras geografias. Aliás, muitos clientes queixam-se da velocidade, por exemplo, toda a parte energética. Na Europa temos o Repower, mas temos, por exemplo, nos Estados Unidos uma realidade comparável. E aqui diz sempre que a União Europeia é lenta a colocar, no fundo, dinheiro em cima dos processos. Mas há um reconhecimento. Na União Europeia prevê-se que seja necessário, de forma incremental, cerca de 700 bilhões de euros por ano para dar cumprimento aos objetivos do Industry Act, do Fit for 55, e portanto isto tem que vir de algum lado. Portanto, as ferramentas são sobretudo de financiamento, e quando dizemos financiamento, quer do ponto de vista do setor financeiro, que está a ser chamado precisamente para canalizar os fundos disponíveis, por outro lado também os apoios, ou seja, medidas estratégicas, governamentais, que vão apoiar e financiar esta transição. Portanto, eu diria que cada vez mais, e isto nós nos nossos trabalhos estamos a tentar trazer em conjunto, uma estratégia, porque lá está, falámos do reporte, etc., para serem alavancas, são viradas para a frente. Portanto, temos um caminho, esse caminho tem um custo, as ferramentas têm a ver com, obviamente, incorporar isto no modelo de negócios e ser uma oportunidade real para as empresas, mas depois tem um custo, não há como fugir, e aí os instrumentos atualmente a serem desenvolvidos, e já são uma realidade, e cada vez mais temos projetos de green bonds, de green loans, de social, são uma ferramenta fundamental. Do outro lado, obviamente, e aí também tentamos contribuir, ferramentas que permitam aos investidores tomarem decisões, separarem aquilo, ou seja, estar a União Europeia, estamos todos a dizer é preciso canalizar para onde é importante, e depois temos os bancos a falar connosco, a dizer, ok, mas como é que eu sei o que é que está alinhado? Não é suposto um banco ter a capacidade de fazer esta avaliação. Aí o papel, por exemplo, da taxonomia da União Europeia que está a surgir vai ser fundamental, ou seja, é necessário quer criar ferramentas ao investidor e financiador para tomar decisões, mas também é necessário dentro das empresas trazer para métricas processos de decisão, ou seja, um investimento em CAPEX, todos os processos de decisão também na empresa beneficiarem de ferramentas e métricas de decisão que ainda não existem propriamente Mas eu ia no perguntar mercado. se temos bons exemplos em Portugal do investimento que está a ser feito nas temáticas ESG com recurso a incentivos. Há um bocadinho também para inspirar quem nos está a Sim. acompanhar, o que é que está a ser feito de bom cá, com que recursos é que conseguiram fazê-lo? Sim, eu acho que nós já evoluímos. Temos, obviamente, aqueles incentivos fiscais e financeiros tradicionais à inovação, os CIFID, mas cada vez mais o que vemos, e isso também não é uma especificidade em Portugal, é um adotar das recomendações, os programas, e se olharmos para o Portugal 2030, isso é claro, cada vez mais estão aqui numa temática de ESG, eu diria também na parte da digitalização, mas vemos que está tudo focado em digitalização, alterações climáticas. Eu perguntavas um bom exemplo. Nós tivemos aqui dentro do PRR algo que eu julgo que foi diferente em Portugal, pelo menos. Na Europa eu acho que já é mais comum, que é os projetos terem que ser as chamadas agendas mobilizadoras. Ou seja, obrigar a existência de um consórcio em que tenha uma mistura de grandes entidades com entidades de pequena dimensão, que tenha uma junção das chamadas ENESI, ou seja, o sistema científico não empresarial, e isso conduziu a programas. Nós temos aqui uma colaboração muito próxima com a equipa de incentivos precisamente por causa disto, e houve muitos projetos que tivemos envolvidos e que esta simbiose, ou seja, o puxar de entidades que estão têm mais robustez, por entidades que são às vezes startups, e não ignorar aqui o contributo também, uma vez mais, do meio científico,
acho que foi um bom exemplo e isso concretizou-se. As agendas são públicas e vão sendo divulgadas. Estamos a falar de áreas de hidrogênio, nós acompanhamos alguns projetos que são bastante interessantes, mas também em termos de mobilidade, relacionado, por exemplo, com o Repower que eu estava a dizer, economia do mar também, ou seja, mas esse, não tanto só as temáticas, mas o modelo de consórcio e em obrigar a haver esta partilha entre as entidades. É um bom exemplo, acho que um bom foi um ótimo referencial. exemplo aqui. Muito bem, João, acho que concluímos a nossa conversa com bons insights, espero que inspiradores para quem nos está a acompanhar. Agradeço mais uma vez a tua presença. A KPMG tem uma equipa especializada a apoiar as organizações nos temas de ESG, pelo que estaremos sempre disponíveis para esclarecer qualquer questão. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá.